comecei a minha vida, vamos dizer, desde quando eu nasci, evidentemente, como todos nós. Eu nasci numa cidade muito pequena, um pouquinho adiante de Bauru, que se chama Presidente Alves. Isto foi já há 85 anos. E com 6 anos de idade, minha família mudou-se para uma outra cidade pequena, mas bem maior do que Presidente Alves, que foi Bariri. Bariri, em Tupi-Guarani, significa águas barulhentas. Era uma cidade cruzada por rios de quase todos os lados. E, inclusive, ficava, ou fica, à margem esquerda do rio Tietê. Bom, lá em Bariri eu passei, então, a minha parte da minha infância. Aos 7 anos de idade, eu fiz o grupo escolar, que na época era estadual e era um ensino muito bom. Completamente diferente do que é hoje. Totalmente diferente. Era um ensino em que a gente aprendia e aprendia bastante. Em seguida, eu fui fazer o curso ginasial. Eu estou falando da distribuição da época, hoje é um pouco diferente. E eu fui estudar no ginásio municipal de Bariri, da mesma cidade, que muito me orgulha, porque foi um ginásio criado pelo meu pai. Criado pelo meu pai. Bom, terminei o 4º ano do ginásio, e aí eu passei a fazer o colegial. E lá em Bariri não havia mais. Então eu fui a Bauru, onde eu fiz o 1º ano do colégio, no Colégio Estadual de Bauru, que igualmente era também muito bom e dos melhores, os estaduais. Não como hoje, hoje é tudo ao contrário. Depois do 1º ano, quando eu terminei o 1º ano do colegial, a minha família mudou-se para São Paulo e viemos para cá, onde eu tive de concluir o colegial, mas aí aconteceu uma coisa que não foi muito boa, ou não sei também, em que meu pai não tinha condições para me manter aqui em São Paulo. Ele passou a ter um rendimento bem menor do que era lá no interior, e eu tive que ir trabalhar para poder pagar os meus estudos. Basicamente, eu tinha casa, comida e roupa lavada. O resto era tudo por minha conta. Então eu fui trabalhar, o primeiro lugar, eu procurei vários lugares e acabei indo para o banco, por causa de uma situação. Os bancos, na época, começavam a funcionar ao 12h15 britanicamente e terminava às 6h30 britanicamente também. E por coincidência, o banco em que eu fui trabalhar era o Bank of London and South America Limited. E era de britânicos engravatados, que para entrar na sala deles a gente tinha que também se engravatar por paletó, etc, etc. Era britânico, era British. E lá eu fiquei mais ou menos 2 ou 3 anos, onde eu terminei, quando eu terminei o curso colegial, que infelizmente não foi muito adequado, porque como era noturno, era particular, então não foi um curso muito bom. E eu realmente não tinha condições assim de prestar um vestibular, por exemplo, na Faculdade de Medicina da USP, que era o meu primeiro objetivo. A minha ideia era fazer a medicina na Faculdade de Medicina da USP. Mas aí eu fui fazer o cursinho em seguida, o curso brigadeiro, que era lá na Avenida da Liberdade, lá quase no centro da cidade, onde eu fiz 1 ano, e nesta ocasião eu saí do banco
e vim trabalhar no Hospital São Paulo. No Hospital São Paulo eu fui trabalhar no Laboratório Central, que era então dirigido pelo Dr. João Marques de Castro, que era uma pessoa extremamente rigorosa, muito sério, e que levava as coisas assim muito rigidamente. Era o tipo dele. E o Laboratório Central do Hospital São Paulo era uma da disciplina de fisiopatologia que era dirigida, o catedrático era o professor Marcos Lindenberg, que é hoje muito conhecido aqui, porque ele teve aqueles problemas todos por causa da assim chamada Redentora. E era ligado à clínica médica, cujo catedrático era o professor Jairo Ramos, que era um outro professor também muito sério, muito rígido e muito direto nas coisas. E eu fiquei aqui, antes de fazer o vestibular, em 1954, dentro da Escola Paulista de Medicina, no Hospital São Paulo, que era tudo muito aconchegado, não era como é hoje, uma coisa tão ampla fisicamente. Então eu conheci praticamente todos aqueles professores que passavam pelos corredores, eu via tal. E eu fui o responsável, durante aquele ano, pela execução de todos os hemogramas do Hospital São Paulo e dos ambulatórios. Na época não era como é hoje. Então o número de exames era muito restrito e nós fazíamos 5 hemogramas de manhã e 5 hemogramas à tarde. Era só isto. Incluindo o ambulatório, todos os doentes particulares ou não particulares do Hospital São Paulo, etc. E com isso eu fui obrigado a estudar morfologicamente o sangue e inclusive a sua formação toda sua para poder fazer um hemograma. Isto me levou, no começo de 54, quando seria o vestibular, uma das razões pelas quais eu fiz o vestibular na Escola Paulista de Medicina. A outra razão que me levou a fazer o concurso na Escola Paulista de Medicina e não na USP é que foi o primeiro exame do Brasil baseado naqueles testes de múltipla escolha. Além de outros testes para ver a inteligência da pessoa, etc, etc. Uma porção de coisas assim que foram introduzidas pela primeira vez no Brasil pelo professor Walter Sidney Pereira Lezer, por quem eu sempre tive uma admiração muito grande, que era professor catedrático da Escola Paulista de Medicina, chegou a ser secretário da Saúde do Estado de São Paulo, e ele foi um dos criadores do Laboratório Fleury. A gente depois criou um relacionamento que foi muito bom. Bom, dentro da escola, por que eu escolhi medicina é um pouco difícil de falar. É muito difícil, quer dizer, eu não sei exatamente qual o detalhe, mas eu não queria fazer engenharia, não queria fazer direito, e assim, fiquei na dúvida entre medicina e odontologia, que tem um certo relacionamento. Conversei com meu pai e ele me convenceu que eu deveria fazer medicina e não odontologia. Meu pai era uma pessoa muito culta, falava vários idiomas, e inclusive ele tinha estudado desde criança na Rússia, tudo, então ele falava russo, grego, etc, etc. Mas não vem ao caso aqui agora. Mas ele tinha, assim,
um dom de falar e de convencer assim muito grande. Bom, então eu decidi fazer medicina e escolhi aqui e fui aprovado. Bom, durante o curso, eu fiz um curso, eu passava o dia inteiro aqui na Escola Paulista de Medicina. Às vezes eu ia a pé para a minha casa, que era relativamente perto, era 3 quilômetros, então naquela época caminhar 3 quilômetros era coisa insignificante. Eu gostei muito, assim, por exemplo, das cadeiras básicas, a cadeira de histologia e embriologia geral, que era assim que era denominada, cujo catedrático foi o Nilceu Marques de Castro, que depois veio a ser diretor da Escola Paulista de Medicina. Desde o 3º ano até o final do 6º ano, eu fiquei como monitor da cadeira de histologia e embriologia. E lá eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro trabalho científico, que, digamos, não era o nome que se usava na época, porque não tinha denominação nenhuma. Seria como se fosse a iniciação científica hoje. E foi um trabalho muito importante na época e que versava sobre o diagnóstico genético, do sexo genético, pelo sedimento urinário. Então a gente fazia, olhava e era possível dizer, esta urina é de homem ou esta urina é de mulher. E o primeiro a fazer um trabalho assim foram 2 autores, se não me engano, americanos, e eu tinha o nome deles, mas agora também não vou me lembrar. E eles descreveram primeiro esta morfologia no sangue periférico, que é uma alteração, um dado morfológico que existe nos neutrófilos das mulheres e que se chamava drumstick. Drumstick em inglês significa baqueta de tambor, porque era parecido com uma baqueta. E o professor Nilceu Marques de Castro descreveu aquilo na célula muscular lisa. E depois ele resolveu examinar o organismo todo. E eu fiz, nesta ocasião, este diagnóstico pelas células do sedimento urinário. E foi publicado numa revista de projeção internacional que foi o Lancet. Então, eu gostava muito de clínica médica, gostava de histologia e embriologia, e nisso tudo foi envolvida a hematologia, que foi uma das razões pelas quais eu fiz hematologia, porque associava morfologia, na época era tudo morfológico, e mais a clínica médica. Bom, então este foi o motivo pelo qual eu decidi fazer hematologia. E antes de fazer propriamente a hematologia, eu tive que fazer residência. Eu optei por fazer. E naquele ano em que eu me formei, que foi em 1959, e portanto em 1960, eu fiz parte da primeira turma de residentes da Escola Paulista de Medicina. Até então, não havia uma residência formal, embora esta residência não estivesse ligada ao MEC, nem nada. Era dentro da Escola Paulista de Medicina e quem fazia o pagamento para os residentes era o Hospital São Paulo. Eu não sei se já era a SPDM ou não, acho que ainda não era. Isso eu não tenho ideia exata, mas era pelo Hospital São Paulo, que havia um corpo de madres que ajudavam muito na enfermagem, etc. Então eu terminei os 3 anos de residência. O primeiro ano era geral, o segundo ano a gente optava ou por cirurgia, ou por clínica médica, ou por outra especialidade, como ginecologia, obstetrícia, etc. Eu optei por clínica médica, onde encontrava-se a
hematologia. Então, no terceiro ano, eu já tinha passado por lá como R2. Como R3, eu optei para ficar o tempo integral na disciplina de hematologia. E a disciplina de hematologia aqui da Escola Paulista de Medicina era uma das melhores do país, na época. Ela foi criada pelo professor Marcelo Pio da Silva, que iniciou a sua carreira já em 1941, ainda como estudante, em que ele foi aprender morfologia do sangue com o professor José Oria, que na época era muito famoso. Ele era da USP, professor de histologia, porém muito ligado à morfologia hematológica. E ele fazia trabalhos internacionalmente reconhecidos de comparação morfológica do sangue humano com o sangue de animais. Então, o professor Marcelo Pio da Silva foi estudar lá com ele, aprendeu bem morfologia. Aliás, ele era um morfologista, um citomorfologista excelente, e foi com ele que eu aprendi e tomei o conhecimento da morfologia, não do sangue em si, que eu já sabia, mas de todas as moléstias do sangue. Porque na época era tudo baseado em morfologia, não havia exame para nada. Nem ferro se dosava, ácido fólico, vitamina B12, nada disso existia. Era hemograma e clínica, ponto final, tinha que se fazer a correlação. E já naquela... Bom, isso foi em 1941. Ele formou-se, talvez em 1943, se não me falha a memória, e depois ele passou aí na Argentina, onde ele aprendeu. Ele foi várias vezes para lá, passava um certo período, voltava. O professor Jairo Ramos fez uma coisa ímpar aqui no Brasil, bem precocemente. Ele criou o regime departamental. Então, o setor de hematologia passou a ser serviço de hematologia e, posteriormente, disciplina de hematologia. Se não me engano, em 1951 já era disciplina de hematologia que o professor Jairo tinha criado. E havia três setores, havia a primeira clínica médica, que era do professor Otávio de Carvalho, que é considerado o fundador da Escola Paulista de Medicina. E quando eu fui lá fazer hematologia, ela era relativamente bem estruturada, e constituía-se do professor professor Marcelo Pio da Silva, Luiz Gonzaga Mirá, que era coagulacionista e tinha feito estágio de 2 anos nos Estados Unidos, professor Mário Ritter, que era da área de anemias e, sobretudo, de anemias ferroprivas, que era muito comum na época. E ele fez também estágio de 2 anos nos Estados Unidos. Quando eu conheci, eles já tinham feito isso tudo. E foi o primeiro serviço, talvez do Brasil, eu não sei dizer, mas aqui em São Paulo era o primeiro serviço a fazer dosagem de ferro. Hoje é uma coisa banalíssima. Na época era muito difícil. E o terceiro assistente, na época chamava-se assistente, da disciplina de hematologia era o professor Carlos Nogueira Ferraz, que ficava exclusivamente na área de pediatria. Naquela ocasião, a Escola Paulista de Medicina teve um apoio que foi fundamental para uma série de coisas, que foi trazido pelo professor Yunes. Ele foi diretor da Escola Paulista de Medicina também. E foi o apoio da Fundação Rockefeller. E com isto, vários docentes passaram a ter aquilo que se chamava tempo integral geográfico. Quer dizer, passava o dia todo aqui na escola, porém o consultório que eles tinham fora passou a ser feito dentro do Hospital São Paulo. E entre eles, o professor Marcelo Pio da Silva, que era o chefe da hematologia, e Mário Ritter. Então a hematologia passou a ter professores em tempo integral.
Durante uma fase do dia, eles faziam a clínica deles. Mas era tudo ali próximo, e qualquer coisa a gente ia lá, interrompia e conversava e perguntava. Então tinha assistência durante o dia todo. E eu passava o dia todo desta forma, e frequentemente ia até altas horas da noite, muito frequentemente. Bom, então este foi um ambiente muito agradável que eu encontrei dentro da hematologia, e depois de terminar a residência, ou terminada a residência, eu decidi continuar lá, embora eu não tivesse nenhum vínculo e nem recebia nada. Eu ajudava o professor Marcelo Pio da Silva na clínica dele e ele me dava uma certa ajuda, era relativamente pouco. Mas eu passava o dia todo dentro do Hospital São Paulo, orientava os residentes, e tivemos assim residentes, todos eles na época passavam pela hematologia obrigatoriamente. E eu já praticamente, depois que terminei a residência, passei a fazer parte da disciplina voluntariamente, e eu ministrava aulas práticas e aulas teóricas de microscopia e aulas teóricas no anfiteatro para os alunos da quinta série na época. Eu participava já disto, e depois chegou uma época em que eu estava assim bem ativo nesta situação, ainda não tivesse vínculo nenhum. Este vínculo eu consegui em 1969 como assistente da hematologia. E assim eu continuei, e em 1967 eu comecei a fazer minha tese de doutoramento. Na época não havia pós-graduação. Fazia-se doutoramento aqueles que optavam por fazer. Então eu fiz a minha tese de doutoramento lá no Parque Nacional do Xingu, onde eu fiz cultura de células do sangue periférico de índios do Parque Nacional, sob a ação da fitohemaglutinina, que hoje em dia todo mundo conhece e sabe o que é. Na época nem existia, e eu tive que conseguir essa substância que estimula a proliferação de linfócitos e transforma-se em células blásticas nos Estados Unidos. E assim eu fiz isto lá no Xingu, onde eu tive que instalar, e não havia eletricidade lá, eu tive que instalar uma estufa a 37 graus, e aquilo tinha que ficar em cultura 72 horas, e eu fiz várias, a cada 3 dias eu repetia. Então eu fiquei quase que um mês lá colhendo esse material todo, com eletricidade que eu consegui através de um gerador de eletricidade que tinha sido usado pelo Brasil na Segunda Guerra Mundial e que estava encostado numa oficina mecânica, eu não sei fazendo o que lá, evidentemente nada. E eu carreguei aquilo para o Parque Nacional do Xingu, e lá havia gasolina, porque eles tinham inclusive um avião e tinha um gerador de eletricidade que só funcionava muito restritamente. Então eles tinham gasolina. Isso eles me forneceram para colocar no gerador que fornecia eletricidade. E eu tinha que fazer a cultura em câmara asséptica, tudo isso que eu consegui montar lá. E fiz minha tese, e que foi defendida em 1969. Posteriormente, depois da década de 70, eu passei a fazer também consultório particular, que de início era como o de tempo integral geográfico, que era na esquina da Pedro de Toledo com a Napoleão de Barros. Era lá que eu fiz o meu primeiro consultório, junto com o professor Magid Yunes, que foi quem trouxe aquele apoio da Rockefeller e que foi quem, praticamente, com muito apoio do professor Jorge Ramos, criou a
a residência no Hospital São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Bom, quando foi em 1974, eu fiz a livre docência, que na época também era optativo, e havia uma lei, ou surgiu uma lei, que só podia fazer a livre docência quem havia se formado até 10 anos antes dessa lei. Quem se formou depois, e eu estava no limite, então eu aproveitei e fiz a livre docência. E em 1978, eu acho que foi a primeira escola do país que liberou a existência de mais de um professor titular na mesma disciplina. Então, o professor Marcelo Pio ainda estava como professor titular e chefe da disciplina, e eu consegui fazer o concurso, porque houve indicação da escola, senão eu não faria, não é que eu quis fazer e fiz. Houve indicação da Escola Paulista de Medicina numa comissão que analisou os memoriais da escola toda, daqueles que poderiam vir a ser professores titulares. Então eu fiz o concurso para professor titular em 1978. Em 1981, eu fui indicado para ser chefe do Departamento de Medicina da Escola Paulista de Medicina, que na época era o maior departamento da escola e era muito grande, envolvia uma série de setores. Só para terem ideia, o próprio laboratório central, anatomia patológica, independente da anatomia patológica da cadeira básica, era uma interna dentro do departamento, que depois foi excluído, porque não havia mais necessidade nem sentido. A radiologia era do departamento, então era um departamento muito grande. A dermatologia e todos eles. Depois isso foi se desmembrando. E foi nesta época que eu fui indicado para ser chefe do departamento por 3 anos. Poderia ser reeleito, mas eu optei por não fazer essa reeleição. E como chefe do departamento, eu consegui, com muito sacrifício, anexar o setor de hemoterapia do Hospital São Paulo, que era ligado à disciplina de anestesiologia. Eu consegui anexar a disciplina de hematologia, que seria o mais correto. E aí nós estamos em 1985, quando eu passei a ser o chefe da disciplina, com a aposentadoria do professor Marcelo Pio da Silva, que foi no dia 5 de maio, eu sei porque era a data do aniversário dele. Ele saiu na compulsória aos 70 anos, de 1985. E eu assumi. Eu atuei até o final de 2001, que foi quando eu completei 70 anos. E também tive que sair. Eu saí um pouquinho antes da compulsória, uns 2 meses antes. Mas o meu grande empenho a partir daí foi fazer o hemocentro, porque o banco de sangue era dependente única e exclusivamente do Hospital São Paulo, SPDM. Primeiro, na época não podia ter mais do que um hemocentro em cada cidade. E nós tínhamos no estado de São Paulo 5 hemocentros. O primeiro hemocentro do Brasil foi feito no Recife. Depois começou a ser feito em outras cidades. Então havia em Ribeirão Preto, em Campinas, em Botucatu, que era uma coisinha pequeniníssima perto de São Paulo, Marília, igualmente pequena, perto de São Paulo, e São Paulo, que foi o hemocentro da Faculdade de Medicina da USP, que foi um dos primeiros aqui. Então, como já havia um na cidade, era proibido fazer qualquer outro hemocentro, embora aqui a população era mais do que 10 vezes maior do que essas cidades todas. Tinha não sei quantos milhões de habitantes na época, mas era muito grande. Era uma metrópole das maiores do mundo. Era, como é até hoje. Então a dificuldade foi muito grande. Eu tive um grande apoio do diretor da época, que foi o Dr. Nader Wafai,
e que depois passou a ser o secretário da saúde dentro desse período todo, e veio como diretor da Escola Paulista de Medicina o professor Manuel Lopes dos Santos, de quem eu também tive um apoio muito grande para fazer isso tudo. E eu fazia parte de uma comissão nacional que se chamava CONASH. CONASH é Coordenação de Sangue e Hemoderivados. E eu fazia parte dessa coordenação como representante da Escola Paulista de Medicina. E lá nós conseguimos criar o que se passou a chamar de hemocentro regional. Então, aqui na Escola Paulista de Medicina, houve a criação do primeiro hemocentro regional do Brasil. Até então não havia nenhum outro. O Centro de Hemofilia foi inaugurado, eu já era o chefe da disciplina, em 4 de novembro de 1987. Essa data, 4 de novembro, eu não me esqueço, porque é a data do meu nascimento, só por isso. Em 1987. E quem conseguiu, quem fez isso e que chefia e organiza e ordena até hoje é a doutora Sandra Valim Antunes. Ela não fez carreira docente num certo sentido, porque ela fez até mestrado, doutorado, mas não foi admitida como docente. E ela é a chefe desse setor de hemofilia. Primeiro nós conseguimos uma bolsa para que ela estudasse num dos maiores centros de hemofilia internacionais, que foi na Argentina, onde ela ficou 2 meses, voltou e passou a fazer este atendimento. Isto só, veja, em 1987 ainda não havia o hemocentro. Então isto só foi possível pelo apoio, literalmente, pelo apoio da SPDM. E quem deu o grande apoio foi o professor Hélio Egídio Nogueira, que na época era diretor do Hospital São Paulo. Ele deu um apoio muito grande. E a hemofilia passou a funcionar em tempo integral, literalmente 24 horas, dentro da própria área da hematologia, que era relativamente restrita, e que era lá onde hoje é o pronto-socorro do Hospital São Paulo, que era no 3º andar. Então, durante o dia nós tínhamos enfermagem, pagas tudo pela SPDM, fisioterapia e ligação com a ortopedia, cirurgia geral, etc, etc, que era tudo muito delicado isso tudo. Além de tratamento psicológico para os hemofílicos e um atendimento de 24 horas. Até o final do dia, desde o começo da manhã até o final do dia, era feito no próprio ambiente da disciplina de hematologia. E à noite era no térreo daquele mesmo prédio. Eu tenho muito orgulho disso tudo, valeu a pena e era o que eu mais adorava na vida. Eu não saía daqui da escola, embora eu tivesse consultório, tinha que ir a hospitais ver os meus doentes particulares, tudo. A terceira coisa que eu acho que foi muito importante foi a criação da quimioterapia ambulatorial. Porque era tudo, aí já era SUS, ou INPS, não importa. Era tudo pago pelo INPS, era INPS. E isso foi no final da década de 80. Fazer quimioterapia era só com doente internado, era impossível fazer em ambulatório, era proibido até. E eu tinha ido nos Estados Unidos e vi que lá era tudo feito ambulatorialmente. Tudo não, quer dizer, aqueles que tinham condição de fazer ambulatório, que é uma grande maioria dos doentes com neoplasia que pode fazer quimioterapia em ambulatório. Aqui tinha que internar, às vezes por um dia, mas esse um dia terminava em 3 dias, porque era o dia de internação, o dia de fazer a quimioterapia e só no 3º, 4º dia que tinha alta. Então eram 3, 4 diárias que o SUS pagava, fora a medicação e tudo. E não podia fazer em ambulatório, porque o INPS não pagava. Então um dia me deu um clique na cabeça, eu falei, eu vou resolver isso. E foi
na sede do INPS daqui de São Paulo, que ficava lá na rua 15 de novembro, bem no comecinho dela, pertinho da Praça da Sé. Fui sem nenhuma indicação, não sabia com quem ia conversar nem nada. Cheguei lá e encontrei dois docentes da escola. Eles falaram: o que é que você está fazendo aqui? Falei: eu vim fazer isso. Ele falou: ah, então você vai fazer o seguinte, você sobe e fala com uma fulana de tal, não me lembro o nome dela. Ela me atendeu na hora, na época era tudo assim. Me atendeu na hora. Era uma senhora muito bem vestida, muito bem trajada, já de uma certa idade, muito bem posta, e eu expus o problema a ela. Falei: olha, o doente que fica 3, 4 dias internado, o que o INPS paga toda a internação e mais a medicação, eu faço com um único dia em ambulatório. E o doente vai embora para casa. Na hora ela falou: olha, está aprovado, o senhor pode ir lá na SPDM e dizer que pode fazer em ambulatório, que nós vamos pagar uma diária, quer dizer, o Hospital São Paulo ganhava uma diária, e mais a quimioterapia, quer dizer, mais a medicação. Ao longo do tempo, assim, relativamente curto, as pessoas começavam a me procurar e perguntar se podiam fazer. O primeiro a me procurar foi o professor Manuel Lopes dos Santos. Falou: escuta, Kerbal, eu não posso fazer uma quimioterapia de um doente meu? Falei: pode, claro. Ele falou: e o doente fica meu? Eu falei: evidentemente, fica seu, eu não vou mexer com pneumologia. Então ele começou a fazer. Depois veio a ginecologia, etc, e aquilo se difundiu. E aí ficou tão grande que foi feito o primeiro centro de quimioterapia ambulatorial, que primeiro foi na rua Pedro de Toledo, bem em frente onde hoje é o pronto-socorro. Agora mudou-se para 1 ou 2 quadras lá para cima, perto, em direção a Domingos de Moraes. Bom, o que eu gostaria de falar agora, para terminar, foi a constituição da disciplina de hematologia, que, num certo sentido, foi fundamental para isso que eu coloquei até agora. Se não fosse a disciplina de hematologia, com tudo aquilo que ela se formou, ela veio a se constituir, isso tudo não teria força para ser feito. Então, quando eu assumi a disciplina de hematologia, que foi em 1985, a disciplina em si estava muito desestruturada. O professor Luiz Gonzaga Mirá, em 1964, abandonou a medicina. O professor Mário Ritter, em 1968, transferiu-se definitivamente para os Estados Unidos. O professor Carlos Nogueira Ferraz, em 1978, aposentou-se. E aí veio, isso já bem lá no começo, quando uns 5, 6 anos, uns 6, 7 anos depois que eu me formei, veio o professor Celso Carlos de Campos Guerra, que assumiu o setor de coagulopatias, no lugar do professor Luiz Gonzaga Mirá, que havia desistido da medicina. E nesta ocasião, ele teve o apoio que vinha aqui voluntariamente, diariamente, a doutora Linda Narras, que era uma coagulacionista famosa, tinha feito curso na Inglaterra e era do Instituto Butantan. Então ela veio aqui, eles montaram um serviço de coagulopatia muito bom e o Dr. Celso de Campos Guerra continuou até a sua aposentadoria no início dos anos 90, que foi uns anos depois que eu assumi a chefia. Além dele, tinha a doutora Michie Matsumoto, que era docente, porém não tinha nenhuma ligação com a pós-graduação. Ela só ficava atendendo doentes, dava aulas, etc. Era muito dedicada, mas era restrita nisto. Nós fomos o primeiro serviço em São Paulo a fazer imunofenotipagem, antes de qualquer outro serviço, do Fleury, do Einstein, Sírio-Libanês, etc, etc. Quando eu assumi a disciplina, a pós-graduação tinha sido reprovada. Eu mandei
Foi 2 anos, foi em 1985, isto veio em julho de 85, uma carta dizendo que a pós-graduação estava reprovada. Eu mandei uma carta, recuperei isto com aquilo que eu coloquei na carta e convenci os coordenadores do MEC, era do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, e voltou a funcionar como pós-graduação. E foi só assim que eu consegui formar esse grupo todo. Então, quando eu saí, por ordem alfabética, professora Deise Maria Lourenço, que tinha feito estágio na França, etc, etc. Ela era e é responsável, ou fazia, as coagulopatias adquiridas. A Gisele Vali Braga Coleone, que ficou na área de linfomas e leucemias. Professor José Orlando Bordim. Ficou na área de hemoterapia e doenças autoimunes. Professor José Salvador Rodrigues de Oliveira, transplante de medula óssea. Professora Maria Estela Figueiredo, anemias adquiridas e hereditárias. Maria Lopes Chofai, leucemias, doenças mieloproliferativas e citogenética. Foi uma das primeiras do Brasil, isso já não foi em São Paulo, foi do Brasil a fazer citogenética. Aliás, o primeiro mesmo foi em Ribeirão Preto. Depois a doutora ou professora Miyoko Yamamoto, que primeiro fez pediatria e depois passou a fazer somente imunofenotipagem. Sandra Valim Antunes, que eu já falei bastante, e que ficou no responsável e é a coordenadora e tudo do Centro de Hemofilia. A Mitie Matsumoto, de quem eu já falei, que era vamos dizer, da primeira turma de docentes, e que tinha uma atividade quase que exclusiva, quase que não, era exclusivamente didática e atendimento ambulatorial. Ela não fazia outras coisas, ela não gostava de pesquisa. Abre aspas, sou eu quem estou escrevendo, e agora lendo. A história de uma entidade científica é a história dos próprios indivíduos que dela participaram, sobretudo de seus líderes, sob a influência de seus antecessores e contemporâneos e pela influência que tais líderes exerceram sobre os seus seguidores. Fecha aspas.